Glória a Deus. Seja bem-vindo, então, para sentar no seu lugar. Irmãos, hoje eu estou aqui pela graça, pela misericórdia de Deus na minha vida e pela fé. Semana passada, acho que foi na quinta-feira, se não me engano, comecei a sentir mal, minha garganta na sexta-feira começou a ficar ruim. Ontem nem vim no culto da ceia ministerial, ruim em casa. E eu estou orando a Deus que eu consiga terminar essa mensagem para começar a pregar e terminar ela, amém? Porque me deu uma inflamação na garganta, estou tomando um anti-inflamatório. Hoje já acordei um pouco melhor, mas a gente sai de casa com esse frio, né? Está ficando bom, já começa a ficar ruim de novo. Mas glória a Deus, Deus é bom. Então, quero pedir a compreensão dos irmãos aí, para aturar a minha voz aí diferente e algumas tossidas no meio do caminho, beleza? Hoje, irmãos, quero continuar ministrando sobre o tema que estamos ministrando, compaixão. Na semana passada e na semana retrasada, nós fomos ministrados a mensagem sobre o tema movendo-se por compaixão, amém? Quem lembra aí? Aprendemos que é importante nós nos movemos por compaixão, porque a compaixão era um dos principais sentimentos que moviam Jesus. Embora a fé, ela independa de sentimentos, e nós nos movemos pela fé, amém? Eu vejo às vezes muitas pessoas em conflito, porque não sentem a presença de Deus, mas a presença de Deus, acima de tudo, é para a gente crer nela, e não para sentir. Mas é verdade também que a fé genuína, ela nos proporciona perceber e até sentir coisas do mundo espiritual, amém? Então a fé genuína, ela te proporciona momentos onde você vai experimentar a presença de Deus. A fé genuína, ela também gera em nós compaixão, e a compaixão, então, é um dos dois grandes sentimentos que guiavam a vida de Jesus. Se você estudar a Bíblia, principalmente os Evangelhos, e ler a Bíblia com a seguinte pergunta: quais eram os sentimentos que guiavam Jesus? Quais os sentimentos que impulsionavam ele a fazer o que ele fazia? Porque todos nós somos impulsionados por sentimentos, sim ou não? O sentimento, Deus deu para a gente sentimento para que a gente fosse impulsionado a fazer aquilo que agrada a Ele. Mas, se nós cultivarmos os sentimentos certos, amém? Quem aqui já fez besteira e impulsionado por sentimento, além de mim? Olha aí, viu? Né? Você perguntou assim: rapaz, por que eu fiz aquilo? Não é verdade? Né? É porque você sentiu, e os sentimentos nos impulsionam. Uma pessoa que não dá valor aos sentimentos, uma pessoa que não entende a importância dos sentimentos, e uma pessoa que não vigia sobre seus sentimentos, ela é uma pessoa que vai ser impulsionada a fazer coisas que ela não quer, não é? Mas quando nós entendemos o papel do sentimento na nossa vida, criado por Deus, nós então vamos cultivar os sentimentos corretos, para que sejamos impulsionados a fazer aquilo que Deus quer que façamos, amém? E nós vemos que os dois grandes sentimentos que impulsionavam a vida de Jesus era o zelo por Deus e pela missão que Deus deu a ele, não é? Você entende que zelo é um sentimento, sim ou não? Não é? A Bíblia, ela usa a palavra ciúmes, e na Bíblia a palavra ciúmes, ela tem duas origens: a origem maligna e negativa, que é do sentimento de possessão, e o ciúme bendito, né, o bom ciúmes, que tem origem na palavra zelo. O zelo, então, ele gera um sentimento. Por exemplo, quando Jesus entrou no pátio do templo e viu ali as pessoas fazendo coisas ali que não eram para fazer, e ele chegou a se irar com aquilo, que sentimento que impulsionou ele? O zelo? Não é verdade? Não é? Mas nós vemos também Jesus se movendo no meio do povo,
e ele se movia por compaixão. Então o zelo é um sentimento que nos impulsiona a nós fazermos aquilo que Deus quer que a gente faça para Ele, amém? E a compaixão é um sentimento que nos impulsiona a fazer aquilo que Deus quer que façamos para os outros, para o próximo, amém? E quem consegue fazer para Deus o que Deus quer que ele faça para Deus, e quem consegue fazer para os outros o que Deus quer que ele faça para os outros, pode se considerar uma pessoa de sucesso espiritual, né? Então, a nossa fé, ela gera esses sentimentos na gente, amém? Aprendemos que a falta do zelo tem gerado uma grande tragédia no mundo e uma tragédia na igreja. A tragédia que a falta da compaixão, tem gerado, é que o mundo tem sido privado da salvação, porque por falta de compaixão a igreja não tem anunciado o evangelho e não tem feito a sua colheita. E a tragédia com relação à igreja é que a igreja não faz a sua colheita, e a colheita é o meio pelo qual Deus estabeleceu para que tenhamos a provisão que precisamos, amém? Nós precisamos de gente na igreja, sim ou não? Isso vem por meio da colheita. Nós precisamos de dons e da manifestação do poder de Deus, e isso também vem por meio da compaixão que gera a colheita. Nós precisamos da provisão, não é? Material, né? Quando a gente tem um dia muito frio, ou um dia muito chuvoso que nem hoje, né? Chega a me dar uma angústia no coração. Não vejo a hora de a gente poder fazer um banheiro aqui na frente, para não precisar ir lá atrás, não é? Frio, chovendo no banheiro. Nós precisamos dessa provisão, e quem traz isso? É a compaixão que nos impulsiona em fazer a colheita, amém? Aprendemos também que Deus não nos recompensa pelo trabalho que fazemos, mas sim pela bondade dEle, mas Ele só recompensa aqueles que aceitam o chamado para trabalhar na sua colheita. Ele diz que o reino de Deus é como um dono de uma plantação de uvas, né? E ali, né, nessa parábola, ele nos traz essas duas grandes mensagens, né? Não importa o que eu faça ou o que você faça, nós vamos receber de Deus a mesma recompensa, desde que o que eu faça é o que Deus quer que eu faça, e o que você está fazendo é o que Deus quer que você faça, não importa o que seja, não é verdade? Não é? Então, na igreja, não tem, digamos assim, o melhor trabalho, não tem o trabalho que vai ser melhor recompensado, não. O melhor trabalho para mim é aquele que Deus me chamou para fazer. O melhor trabalho para você é aquele que Deus chamou para fazer, amém? O tempo adequado do trabalho é o tempo que Deus me chamou, para você é o tempo que Deus te chamou, amém? E Ele vai dar a mesma recompensa para todos. Se você é uma pessoa que tem uma mente legalista, você vai pensar assim: não, eu vou me dedicar mais e mais ao Senhor, porque eu quero ter um galardão grande no céu. Meu irmão, isso não existe. O seu galardão, digamos assim, o nosso galardão é o galardão que o Senhor tem para todos, amém? Mas só vai receber ele quem fizer o que Deus te chamou para fazer. Você está entendendo? Digamos que Deus, não é, chamou você para fazer algo que vai dedicar 12 horas do seu dia por dia, mas chamou o outro lá para fazer algo que vai dedicar menos. A recompensa é a mesma, porque Deus não nos recompensa segundo o mérito, mas segundo o amor dele, amém? Mas essa parábola também diz que Deus só recompensa aqueles que de fato fazem o trabalho. Nós aprendemos isso semana passada, nas últimas 2 semanas, e hoje eu quero trazer, ainda sobre compaixão, mais um outro tema: praticando a compaixão, amém? Aprendemos o que é a compaixão e o porquê precisamos nos mover por compaixão, porque não adianta só você ficar sabendo, não é verdade? Você tem que colocar em prática. A Bíblia diz que a fé sem ação, ela é o quê? Uma coisa morta.
e algo morto não gera nada, amém? Então temos que praticar a compaixão. E tem um texto lá em Lucas 10, do 30 ao 35, na Almeida Revista Corrigida, é a famosa parábola do bom samaritano. Quem conhece a parábola do bom samaritano? Você sabe que culturalmente aqui tem uma contradição nessa parábola, né? Porque naquele tempo, ou a pessoa era boa, ou era samaritana. Porque se era samaritano não era bom, e se era bom, na mente dos judeus não podia ser samaritano, né? Então, mas o Senhor, Ele gosta de nos revelar verdades poderosas por meio de contradições, amém? Lucas, então, 10, do 30 ao 35, na Almeida Revista Corrigida, diz assim, ó: E, respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para a estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Amém? Deixa eu molhar o bico aqui, irmãos. Aleluia. Irmãos, um dos nossos grandes objetivos na nossa vida de fé é sermos discípulos de Jesus, amém? Quem quer ser discípulo de Jesus? Só para mim ver. Esse deve ser o nosso grande objetivo, amém? Jesus, a igreja existe em função de um mandamento. De quantos mandamentos? Ide e fazei discípulos, não é? Então, Jesus, ele fez 12 discípulos, ele fez 120 discípulos e 12 apóstolos, e ele deu uma ordem a essas pessoas que decidiram ser discípulas de Jesus. E ele mandou que elas, assim como ele fez delas discípulos, que eles fizessem outros discípulos. Nós somos alcançados em função de que algumas pessoas aceitaram se tornar discípulas de Jesus. Mas em todas as gerações da igreja, sempre houve 2 tipos de pessoas que seguiram Jesus e acreditavam em Jesus e se reuniam em momentos de culto. Aqueles que a Bíblia o chama de multidão, e outros que a Bíblia chama de discípulos. Isso quer dizer que nem todos que congregam, nem todos que estão em um lugar onde está sendo falado algo sobre Jesus, se tornam discípulos, mas essa deveria ser o principal desejo de cada um de nós, sermos discípulos de Jesus. Amém? Jesus não está preocupado com o número de pessoas que o seguiam. Ele deixa isso bem claro, embora ele cuidasse daquelas pessoas, se preocupasse com aquelas pessoas, não é? Ele pregava para aquelas pessoas, ele fez milagre na vida daquelas pessoas, mas aos discípulos, ele diz que eles tinham um privilégio. Ele fala assim, vocês são privilegiados, porque Deus fala com vocês
claramente. Você está me entendendo? Não é? Então, o discípulo, ele tem um grande privilégio. E em todas as gerações, inclusive na nossa geração, há pessoas que seguem Jesus porque entendem que elas precisam ser discípulos. Mas tem outros que não é? Mas entenda uma coisa, independente de em qual classe dessas você está hoje, o que Deus quer de nós é que nós sejamos discípulos dele. Amém? Isso quer dizer que se você não for, Deus não vai fazer nada com você? Claro que vai. Deus não multiplicou pão para os discípulos. Deus multiplicou pão para a multidão. É ou não é verdade? Não é? Jesus não precisou fazer muitos milagres na vida dos discípulos. Porque quem anda com Jesus, de verdade, carece de poucos milagres. Você sabia disso? Que quem anda com Jesus carece de poucos milagres? É verdade, porque Jesus resolve a vida deles. Uma pessoa que está sempre precisando de milagre. Uma pessoa que está sempre precisando de milagre de provisão. Uma pessoa que está sempre precisando de milagre de cura. Uma pessoa que está sempre precisando de milagre de libertação. Não é? Então, tipo assim, sabe aquela pessoa que tem testemunho de muitos milagres? Às vezes é preocupante, sabia disso? Sabe, porque quem anda com Jesus precisa de poucos milagres. Conte na Bíblia quantos milagres Jesus fez para a multidão e quantos milagres Jesus fez para os discípulos. Você vai ficar escandalizado, porque discípulo tem algo muito maior, muito mais valoroso, muito mais significativo do que milagres. Discípulo tem intimidade e tem alto nível de revelação que o coloca em lugares altos, amém? Então nós, que somos discípulos de Jesus, e é isso que Ele quer que nós sejamos, nós somos chamados para fazer aqui na terra aquilo que Jesus fez, amém? A primeira vez, que eu senti o regozijo no Espírito, quem já sentiu o regozijo aqui no Espírito? Primeira vez que eu senti o regozijo no Espírito, eu era líder de célula em Porto Alegre, eu liderava 3 células, quem já ouviu, vai ouvir de novo, porque não posso mudar o testemunho, não posso mudar o fato. No sábado eu liderava 3 células, eu liderava uma célula no início da tarde, uma cidade chamada Canoas, no meio da tarde uma cidade chamada Cachoeirinha, e 8h30 da noite numa outra cidade chamada Alvorada, Hoje pela manhã, de tarde, eu estava vendo as fotos do culto lá da ICB Porto Alegre, e o casal que eu fazia célula na casa deles em Alvorada estava servindo a ceia. Rapaz, olha que benção, né? Glória a Deus, aleluia, né? E é como se fosse assim, como se fosse fazenda, Campo Largo, Tamandaré e Colombo. São 3 cidades que dão divisa com a região norte de Porto Alegre, e eu morava na parte sul de Porto Alegre. E esse sábado à noite, eu voltando para casa, eu tinha uma moto, e eu estava animado, feliz, que tive 3 células boas naquele sábado, e daqui a pouco veio à minha mente assim um versículo que diz assim: e o Senhor ia de cidade em cidade anunciando o Evangelho. Rapaz, eu entendi que foi o Espírito Santo que citou aquele versículo para mim. Fábio, minha motinha 125 parece que virou uma 1.200 cilindradas. Senti que eu tinha até asa para voar naquela moto. Irmãos, mas foi uma sensação indescritível que eu senti dentro de mim. Naquele dia, eu não discerni que aquilo era uma alegria espiritual, ou o que a Bíblia chama de regozijo do Espírito. A alegria que eu tinha tido até tanto na minha vida eram alegrias da alma, não é verdade? Não é? Meu irmão, a alegria da alma ela não é satisfatória, a alegria da alma é a alegria de pobre. Ela dura pouco. A mesma coisa que te alegrou
daqui a pouco já está te entristecendo, sim ou não? Essa alegria que eu senti pela primeira vez, nessa vez aí que eu estou contando para vocês, isso deve ter sido no ano de 2001, converti, 2003, 2004, essa alegria dura dentro de mim até hoje. Você está me entendendo? Mas o que aquilo mostrou para mim? Que eu estava fazendo aqui na terra aquilo que Jesus fazia enquanto ele ainda estava na terra. Eu estava indo de cidade em cidade anunciando o Evangelho. E quando eu vi hoje a Claire e o Gilmar servindo a ceia lá pela foto, né, eu me lembrava de quantas eu chegava na casa dele. Ele estava bêbado e para não, né, aquele bafo de cerveja, tinha passado o dia inteiro tomando cerveja, e como não bastasse, eu sou gremista, ele com a camisa do Inter ainda. Falei, ô Jesus, tem misericórdia. Você está entendendo? Mas graças a Deus, Deus fez a obra, né? Mas por que eu senti esse regozijo? Eu creio, né? Porque eu estava me tornando um discípulo de Jesus. Eu tive poucas, tem gente aqui que eu tenho certeza já teve mais experiência sobrenatural com o Senhor do que eu, de ver. Eu conheço gente que viu Jesus eu conheço gente que já viu Jesus inteiro, não é? Teve um tempo na minha vida que eu orava muito para ver Jesus. Uma vez na igreja, teve um mover assim, e uma irmã veio testemunhar assim, pastor, eu vi os pés de Jesus, eu tenho certeza. Eu fiquei com uma inveja santa, falei, oh meu Deus do céu, eu nem o pé vi Jesus, né? Eu ainda achava que a gente tinha algum mérito no Senhor, e eu pensei, Senhor Jesus, eu faço muito mais do que essa mulher não faz nada, mal veio no culto e viu o Senhor. Eu estou aqui me virando nos 30 para servir o Senhor, não vi nem a sua unha, você está me entendendo? Né? Mas irmãos, o Senhor, Ele me dá alegrias que me sustentam em horas difíceis, onde muitas pessoas desistem. Você está me entendendo? Discípulo de Jesus. Então, os discípulos de Jesus, eles têm que devem fazer, né, o que Jesus fazia aqui na terra. E uma das marcas de Jesus foi a prática de ações movida pela compaixão. Jesus, ele tinha compaixão das pessoas. E por isso que ele anunciava o Evangelho para elas, por isso que ele expulsava demônios, por isso que ele curava enfermos, por isso que ele ressuscitava mortos, não é verdade? Porque ele sentia a dor, ele podia imaginar o sofrimento que as pessoas estavam sofrendo, e ele sabia que dentro dele havia um poder para mudar a história daquelas pessoas. Então Jesus, ele se movia por compaixão, amém? Jesus simplesmente, ele decidiu não ficar alheio ao sofrimento das pessoas. Lembra que a gente estudou sobre o pastoreio, a cultura do pastoreio, que a gente estudou sobre Caim, não é? Deus perguntou, Caim, onde é que está o seu irmão? E Caim respondeu, por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Né? Jesus não era assim. Jesus não vivia alheio aos problemas dos outros. Jesus não vivia alheio às necessidades, às mazelas, aos sofrimentos. Jesus, ele via essas pessoas que viviam assim sem Deus e tinha misericórdia delas, porque ele via elas como ovelhas sem pastor. Na minha célula, eu dei o testemunho, uns 2, 3 semanas atrás, a gente foi no parque do Atuba, né? Minha esposa, a Lara, o Fábio, a Adri e os filhos, e eu saí para dar uma volta. Falei assim, meu amor, eu vou dar uma volta, eu gosto de dar uma caminhada, vou dar uma volta. E quando estava andando, eu vi uma menininha, pequenininha, sei lá, 3 anos andando assim, e eu não vi ela com ninguém, eu vi ela meio solta, sabe? E eu fiquei olhando assim, e só de olhar e imaginar que aquela menina estava perdida, já me acelerou o coração,
me deu uma aflição, e eu fiquei olhando para ver se ninguém se aproximava dela, que eu ia me aproximar dela. Como é que essa criança está perdida aqui? Não é? Daqui a pouco uma mulher chegou correndo e se aproximou dela. Eu falei, oh meu Deus do céu. Chegou a me dar um alívio assim. Eu pensei, rapaz, como é que essa mãe dessa criança, né, fica olhando para um lado, para outra criança, ó. Criança é rápida, não é verdade? Então nós não podemos ser indiferentes ao que as pessoas passam, né? Jesus então tinha essa marca, e Ele quer que nós também tenhamos essa marca, que nós não sejamos indiferentes, assim como Caim era com relação ao seu irmão, que nós também não sejamos indiferentes, né, com relação ao sofrimento das pessoas aí fora, meus irmãos. Amém? Então, através dessa parábola aqui, o Senhor Jesus, Ele revela para nós qual é a expectativa que Ele tem com relação a nós que devemos ser seus discípulos. A questão aqui não é se você é ou não é, porque ninguém vive de passado. Alguém vive de passado aqui? Isso é museu? Não, Jesus não te chamou para ser museu, não é verdade? Não é? A questão não é se você já foi ou se você não foi. A questão é que o Senhor quer que você seja. Quem gosta da oração do Pai Nosso aí? Seja feita aqui na terra. E qual é a vontade do Senhor para você aqui na terra? Tem várias, né? Mas uma delas é que você seja discípulos. Ele não mandou, vão, ide por todo mundo, e juntem um povo, e juntem multidões. Ele falou isso? Não, façam com que sejam meus discípulos. Amém? Então, Ele revela essa expectativa que Ele tem para nós, do que Ele espera de nós, que somos seus discípulos, não é? E através então dessa parábola, nós vamos ver algumas expectativas que o Senhor tem conosco, amém? A primeira delas, né, já está lá no primeiro versículo, né, coloca lá Lucas 10:30. A primeira expectativa, vamos ver aí os versículos dessa parábola, né? A primeira expectativa que o Senhor tem conosco é que nós possamos ajudar as pessoas que nós vamos encontrar à beira do nosso caminho. Quem tem um caminho aí? Você tem um caminho, tem ou não tem? Você tem uma rotina de vida, você está indo por vários lugares, e à beira desse caminho, ou seja, pessoas que não estão no mesmo caminho que você encontra ocasionalmente, né, ou que você encontra diariamente, na sua rotina diária, que estão à beira do seu caminho, que precisam da sua ajuda. Há muitas pessoas feridas à beira do nosso caminho. Tem ou não tem? Lucas 10:30 diz assim, ó. Deixa eu ler aqui na projeção. E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Irmãos, uma pessoa que não tem Jesus, ela está meia morta. Porque todos nós temos que viver a nossa vida, para ser completa, em, vamos dizer assim, duas dimensões. Na dimensão física e na dimensão espiritual. Amém? Nós não somos só seres espirituais, nós não podemos, né, nos isolar do mundo e nos trancar num mosteiro e cuidar só da nossa vida espiritual. Jesus disse, Pai, não peço que tiram eles do mundo, mas livra-os do mal. Então a gente tem que estar no mundo, nós temos tarefas no mundo, sim ou não? O Senhor quer que a gente case, quer que a gente gere filhos, o Senhor quer que a gente trabalhe, porque trabalhar é mandamento. Os preguiçosos, Ele manda conversar com a formiga,
E a formiga está sempre trabalhando, não é verdade? Você não vai encontrar uma formiga dando rolé, né? De boa na lagoa. Ele tem mandamentos com relação à sua igreja, então nós temos que cumprir esse mandamento, e são coisas naturais, não é verdade? Mas nós temos também uma vida espiritual, sim ou não? Nós temos que viver essa vida espiritual. Quem não vive a sua vida espiritual está meio morto. E o crente que só vive a vida espiritual, abandonou de vez a material, também está meio morto, não é verdade? E essas pessoas estão meio mortas por quê? Porque, irmãos, olha só, o mundo é um mundo bom? Quem tem filho, levanta a mão. Se você tem filho, você tem medo do mundo, tem ou não tem? Porque você sabe que o mundo é mau, o mundo é terrível. Meu irmão, no mundo, nós encontramos, infelizmente, tudo que é tipo de gente hoje. E não é só hoje, na verdade, desde que o pecado entrou no mundo é assim. Você está me entendendo? Não é? Nós, como humanidade, estamos caminhando para uma degradação moral semelhante à que estava acontecendo no tempo de Noé. Semelhante à que estava acontecendo no tempo lá de Ló. Não é verdade? Não é? Por exemplo, olha só, antes, quando se falava em relação sexual, pensava no quê? Homem com mulher com homem, não é verdade? Homem com homem dá lobisomem, e mulher com mulher dava jacaré, não é? Hoje não. Hoje já é normal, as pessoas aprendem na escola isso. Se você olhar para um homem e quiser, e você é homem, não tem problema, vai lá. Se você é mulher e orar para outra mulher e também quiser, não tem problema, vai lá que tá, vale tudo, não é verdade? Sim ou não? É? Então, né, olha só, não conseguiram aprovar, né, mas tinha uma lei para tentar aprovar aí que criança menor de idade, a partir de 7 anos, parece, se eu não me engano, né, já queriam fazer uma lei que ela podia ir no SUS fazer troca de sexo. Por que uma criança de 7 anos vai querer fazer troca de sexo? Isso está implícito, então, que uma criança de 7 anos já pode também ter relação sexual com quem ela quiser, não importa o sexo, não importa a idade. Então, quer dizer, a pedofilia também já é legal. Já estão querendo fazer que fique normal. No tempo de Ló, isso já era normal, já tinha passado disso. Já era normal homem fazer sexo com homem, mulher fazer sexo com mulher, criança fazer sexo com adulto e vice-versa, com um bicho. E ele já estava no livro de fazer sexo com um anjo. Já foram para a esfera espiritual do negócio. Olha só que tragédia. Você está entendendo? Então, o mundo é mau. O mundo jaz. No mal que tem no mundo aí pessoas feridas por pessoas, destruídas por pessoas, destruídas por sentimentos, orgulho, ambição, individualidade. Tem pessoas destruídas por demônios, porque os demônios também vêm senão para matar, roubar e destruir. Não é verdade? Quem não está... Meus irmãos, olha só, se os que já têm Jesus já dão trabalho para a gente sarar esse povo, imagina os que não têm. Não é verdade? Então, gente, nós encontramos diariamente pessoas como esse homem aqui, que foram atacadas, que foram destruídas, pessoas abusadas por pai, por mãe, por tio, por irmão, por autoridade, por patrão, por não sei mais quem, não é verdade? Abusadas fisicamente, moralmente, sexualmente, espiritualmente. Tem pessoas que sofrem uma perseguição espiritual desde criança. Esse é o meu testemunho. Desde criança eu sofria perseguição espiritual, via demônio desde a minha infância. Uma vida complicada, até que Jesus me encontrou e me libertou. Não é? Pessoas feridas. Me lembro que a minha mãe ia nas igrejas, fazia campanha e levava
né, a nossa roupa, levava foto, volta e meia acordava assim de manhã com a minha testa toda melada, chegava doido para lá de Bagdá em casa, desmaiava na cama, ia lá a dona Sara com óleo consagrado e tacava na minha cabeça, entendeu? E ela ia numa igreja, tem que fazer essa campanha, nada contra isso, você está me entendendo? Mas aí teve um cabra, meu irmão, chamado Abraão, que não falou assim, ó, traz eles aqui, falou, deixa eu ir na sua casa, e começou a cuidar da gente, olha só que maravilha, se importou com as nossas dores, com as nossas feridas, e começou a ir na casa da minha mãe, começou a fazer uma célula lá, começou a fazer aconselhamento com a gente, começou a pegar no pé da gente. Uma vez até brinquei com a minha mãe, o que tu arrumou esse cara agora e fica me ligando toda hora, para vir falar comigo, quer arrumar uma hora para conversar comigo, já não tenho tempo nem para pentear o cabelo. Né? Pensa, meu irmão. Mas há pessoas que você encontra que estão sofrendo. E será que você está indiferente às feridas dela, às mazelas dela? Né? Essa é uma expectativa que Jesus tem sobre nós não podemos ser indiferentes. Segunda coisa, segunda expectativa que o Senhor tem com a gente, né? De nada adianta sermos religiosos sem a prática da compaixão. Olha o que diz no versículo 31 e 32, bota ali para nós, por favor. Diz assim, ó, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Quem é esse cabra aqui? Sacerdote. Está falando de quem? A gente. Nós não somos uma nação sacerdotal? Somos ou não somos? Nós somos sacerdotes. Você está me entendendo? Todos nós. Né? E vendo, passou, o que ele fez? Atravessou para o outro lado da rua. Eu falei assim, rapaz, não tem nada a ver com isso não. É ou não é verdade? Irmãos, esse mundo ele é tão mal, que conseguiu gerar um medo na igreja. Hoje, eu falo nós, igreja, eu e você, gerou em nós um medo de ajudar. É ou não é verdade? Um medo de as pessoas aproveitar da gente. Meu irmão, por isso Jesus diz, vocês receberam de graça, então dei de graça. Só que receber de graça é de graça. Agora dar de graça é de graça para quem recebe, não é verdade? Para quem dá, não é. Você está me entendendo? Quantas vezes, meu irmão, eu já ouvi, César, deixa de ser bobo. Você não está vendo que essa pessoa quer se aproveitar de ti, está te usando? Eu falo amém, eu falo assim, me usa, Deus. Se a pessoa quer se aproveitar de mim, só por interesse pessoal dela, o problema é, eu estou obedecendo o mandamento, eu não vou passar de largo, eu não vou fazer de conta que eu não estou vendo o que eu estou vendo. 32 agora. E de igual modo, também o levita, né? É aquele cara que tinha acesso a coisas relacionadas à comunhão com Deus que o povo comum não tinha, não é verdade? Hoje nós usamos muito levita para quem canta, mas isso não é verdade. Não é, embora alguns deles também tocavam música, mas levita era a tribo que servia no templo, não é verdade? Não é? Pessoas envolvidas ali de uma forma mais profunda com a obra, que tinham suas experiências com Deus, eram os levitas, se tornavam os futuros sacerdotes, porque a tribo de Levi era a tribo sacerdotal, não é? Mas também fez o quê? Estava o dia inteiro lá, ó, eles ficavam lá fazendo suas funções religiosas, orando, queimando incenso, era cerimônia de purificação para lá, para cá, meditavam na palavra, né? Eles tinham que escrever até as palavras neles mesmos, né? Mas adiantou de quê? Fez tudo isso, mas não supriu uma expectativa básica que o Senhor tinha.
2 Timóteo 3,5, na NTLH. Olha o que diz ali. 2 Timóteo 3,5. Na NTLH diz assim, ó, presta atenção. Ali, ó. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. A Bíblia nos conta que em certa feita, Pedro e João estavam indo para a oração das 3 horas no templo. E eles encontraram ali um coxo, um homem que não andava, pedindo esmola. Sim ou não? Se eles resolvessem passar de largo e ir para o templo fazer a oração, o que eles teriam feito? Negado o verdadeiro poder da nossa religião. Mas a Bíblia diz que eles não fizeram isso. Eles se compadeceram daquele homem, mas não tinham dinheiro para ajudá-lo. E aí, Pedro chegou perto dele, falou assim, olhe para mim, nós não temos nem prata e nem, mas o que temos, te damos. Levanta e anda. E ele foi curado. Quando nós não temos compaixão, nós negamos o verdadeiro poder da nossa religião, da nossa fé. E o Senhor, meus irmãos, não quer que a gente negue esse verdadeiro poder, amém? Não adianta ter aparência de religioso. A gente vai para a igreja como Pedro ia. A gente orava no templo como Pedro orava. Mas e as pessoas da beira do caminho? Né? Será que nós temos tido compaixão delas? Terceira expectativa de que Jesus tem nos seus discípulos é que o que deve nos mover com relação aos outros, aos seres humanos, ao nosso próximo, deve ser sempre a compaixão. Lucas 10, 33 diz assim, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Fala comigo assim, moveu-se. Então o que tem que nos mover? Compaixão. Irmãos, quando a gente passa por apuros, como é bom ter alguém para ajudar a gente, não é verdade? Quem já passou por apuros aí? E apareceu assim, alguém para te ajudar? Ai, que bênção, não é verdade? Esses dias eu passei por apuros. Fui lá no Pinheirinho, lá no cartório, estacionei a Kombi e deixei o farol ligado. Na hora que eu entrei na Kombi, girei a chave assim e vi que não deu nem a luzinha do negócio ali, ligou, eu falei, nossa Deus, cara. Olhei pro botãozinho assim do farol da Kombi, estava puxado. Falei, cara, e uma vaguinha assim estreita. Eu falei, cara, chegou a me dar uma angústia de mim assim, uma tristeza, você está me entendendo? Aí para colaborar, a Léa olhou para mim e falou assim, não acredito, César. Quase que eu falei para ela, teu problema é a falta de fé. Meu irmão, mas na hora, veio um nome na minha cabeça, Maneco. Falei, cara, o Maneco, ele tem um cabo. E se o Maneco não está dando hora, ele deve estar na casa da mãe dele, aqui pertinho. Mandei um zap para ele, quando ele me falou que estava ali, meu irmão me deu uma alegria. Porque eu estava com um problema na minha vida, se alguém não passasse por ali e não me socorresse. Eu fiquei muito alegre, ele veio, todo faceiro, não é? Me ajudou lá. Aí o outro lá, vendo o nosso sofrimento, veio, ajudou a gente também, né? Trouxe um cabo mais grosso, aí como pegou mais rápida, e eu saí dali glorificando o Senhor. Mas imagina se as pessoas não se movam por compaixão. Eu me lembro outra vez, eu estava indo lá pro sítio lá do pastor Osílis, lá, passando Campo Magro lá, fui fazer alguma coisa na volta, o pneu do carro furou. Fui pegar a chave de roda do carro, a chave de roda estava esgaçada assim, não girava
o parafuso. Eu pensei, rapaz, só pode ter sido o diabo. Cara, foi o diabo. Porque não tem lógica esse negócio assim. Entendeu? O diabo detonou com a minha chave. Você está me entendendo? Mas antes de pensar no diabo, eu pensei em umas 3 pessoas, já comecei a sentir raiva delas. Só posso ser fulano. Não vou sentir raiva dos irmãos. Minha guerra não é contra a carne, contra o sangue. É o diabo, então. Meu irmão, daqui a pouco, pensa, no final de semana, passa quase ninguém lá. Daqui a pouco passa um cara com um caminhãozinho, passou por mim assim, eu estava parado com o carro, levantando aquele pozão assim, e parou na frente, deu ré e voltou. E me ajudou. Gente, que alegria no meu coração. Você não tá, eu estava enrolado no meio do mato. Não pega sinal do celular, não podia ligar para ninguém. E tem que andar uns 10 quilômetros para um lado para chegar na chácara, e uns 10 para voltar para chegar num lugar onde tivesse gente para me ajudar. Diz que aquele cabo não passa ali, e não para. Que passar as pessoas passam, o difícil é parar. Então o Senhor tem essa expectativa, gente, que a gente se morra por compaixão, vê o sofrimento dos outros e faz alguma coisa. Amém? 4ª expectativa, irmãos, nós temos um evangelho poderoso que tem condição de trazer as pessoas de volta à vida. Nós temos isso, o Senhor nos deu. E a expectativa que Ele tem conosco é que a gente compartilhe. Coloca aí Lucas 10:34, ao meio da revista corrigida. Olha o que diz ali. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo sobre a sua cavalgadura, seu cavalo, levou-o para a estalagem e cuidou dele. Nesse versículo aqui, nós temos 4 coisas que o bom samaritano, ou seja, o homem que se moveu por compaixão. Você quer ser bom? Porque hoje, no nosso padrão, ser bom é não fazer nada de mal, não é verdade? Mas para Deus ser bom é mover-se por compaixão. Se você não se move por compaixão, meu irmão, você pode até se achar bom, mas Deus não te acha bom, não é? Você sabe que não é todo mundo que chama de Senhor, Senhor, que dará o reino dos céus, não é? Vai chegar naquele dia e vai dizer assim, que muitos chegarão até Ele, né, dizendo, Senhor, mas em teu nome, afastem-se de mim, vocês que praticam, quem não se move por compaixão, pratica o quê? O mal, mesmo que acha que não faça nada de mal, porque para ser bom, para Deus, não basta não fazer o que é errado, tem que se mover por compaixão, amém? Então o bom samaritano, o samaritano que se moveu por compaixão, nós vemos 4 coisas que nós temos que fazer para ajudar as pessoas. Primeiro, deixa o versículo aí, ele fez o quê? Ele se aproximou das pessoas, irmãos, as pessoas que nós encontramos à beira do nosso caminho, que nós sabemos que elas não têm Jesus, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se aproximar delas, não é verdade? Puxar assunto, puxar uma conversa. Por quê? Porque é só se aproximando que a gente vai ter oportunidade, não é? Imagina só, você, no seu trabalho, dentro de um ônibus, dentro de um tubo, orando, seu Senhor, me dá a oportunidade para eu falar teu amor para alguém. Está cheio de gente ali para você se aproximar delas. Deus fala assim, está louco isso aí? Você não entendeu nada, não? Como assim? Ui, está rodeado? Quer mais que isso? Só se eu mandar sentar no seu colo. Senhor, faz alguém sentar no meu colo para me falar. Não, aí também não vale, não é verdade? Né? Aí não dá. Você está entendendo? Primeira coisa, ele se aproximou dela. Então, quando nós nos aproximamos das pessoas, se nós nos aproximarmos dela para detectar qual é o problema, porque quem não tem Jesus está destinado ao inferno, meus irmãos. Eles têm problemas, mas se você não se aproximar, você não sabe por quê. Eu imagino que esse homem estava no cavalo dele, vindo lá, né, na estrada, viu um cara deitado na beira do caminho, de longe não viu o que tinha acontecido, na verdade.
ele tem que se aproximar dele para perceber o que estava acontecendo com as pessoas. Segundo, né, tratar delas com vinho e óleo. Aqui são duas palavras proféticas, que é óbvio, né, que o vinho, ele tem propriedades antissépticas, né, porque o vinho tem propriedades semelhantes com a do vinagre, e vinagre é antisséptico, né, você pode passar vinagre que vai sarar as feridas, tirar os micro-organismos, e o óleo, ele forma uma camada protetora sobre uma parte ferida, para que a sujeira não entre ali, não entre em contato com a corrente sanguínea. O óleo, ele tem essa capacidade de isolamento, não é? Mas aqui, para nós hoje, tem um simbolismo profético. O que representa o vinho para nós? Representa o sangue da aliança que nós temos com Deus, que é garantida pelo sangue de Jesus. Então, o que o Senhor está dizendo para a gente? Se a gente chegar até uma pessoa para cuidar dela, a fim de honrar a nossa aliança que temos com Ele. Porque entenda uma coisa, meu irmão, cumprir as obrigações é honrar a aliança. Descumprir as obrigações é desonrar a aliança. Tem gente que é muito preocupado em não quebrar a aliança. Tudo bem, isso é importante, com certeza. Mas tem pessoas que não têm preocupações em honrar a aliança. Se você quebra a aliança, você vai para o inferno. E se você desonra a aliança? Você pode até ir para o inferno, mas você não vai usufruir de tudo que aquela aliança pode te dar. Se você é casado, você não adultera. Então, você não quebrou a aliança, beleza, dá para continuar casado, mas você não honra o seu marido, não honra a sua esposa, você vai aproveitar o melhor do casamento? É claro que não, meu irmão, você vai só continuar casado, e você quer ter uma vida feliz ou só continuar casado? Tem gente que quer só continuar salvo, mas o Senhor tem coisas maravilhosas para a gente, não é verdade? Então, quando nós nos aproximamos de alguém para cuidá-la, a fim de honrar a nossa aliança com Deus, essa atitude gera a liberação de virtude através da nossa vida, que tem poder de curar, que tem poder do sobrenatural. E o óleo representa a unção do Espírito Santo. A unção representa o poder do Espírito Santo, sim ou não? Então, há dois tipos de virtudes, ou seja, há dois canais pelos quais a virtude de Deus deve fluir pela sua vida. A primeira virtude é você faz porque eu honro a aliança. Só nisso já tem virtude, tem ou não tem? Já é liberado a virtude do Senhor, que cura, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Ela tocou em Jesus, Jesus nem orou por ela. Jesus parou e falou assim: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Jesus era um homem que honrava a sua aliança? Sim, ele tinha zelo. Jesus era um homem que se moveu com paixão? Sim, está claro isso na Bíblia. E a unção é o dom, é o mover do Espírito Santo na tua vida, é um dom, sim ou não? Né? Eu não tenho assim o dom específico de curar pessoas, mas Deus já me usou para curar pessoas. A minha unção é de ensino e pastoral, mas Deus já me usou para fazer milagres. Por quê? Porque eu estou ali à disposição dele. Então a unção flui. Amém? Então, primeiro, se aproximar para honrar a aliança e crendo na manifestação do Espírito Santo, amém? Né? O C, ele o colocou em sua cavalgadura ou em seu cavalo, né? Então, o que representa isso aqui, né? Nós precisamos levar, fazer o quê? Não é só chegar lá, entendeu? Se aproximar, orar para que as coisas fiquem boas, não, agora você vai fazer o quê? Conduzir ele a um lugar, porque esse primeiro encontro aqui com o homem ferido, resolveu a vida dele?
Ajudou? Sim, mas não resolveu. Aí ele pega, não é? E vai levar. E esse ato de pegar e levar, meu irmão, quem já tentou levar alguém para algum lugar? É fácil ou é difícil? Às vezes você tem que orar pelo seu familiar 3 semanas para ele aceitar vir no culto um dia. Não é fácil levar, não é verdade? Não é? Não é fácil levar as pessoas a quererem Jesus. Não é fácil levar as pessoas a quererem ter um compromisso com o Senhor. Quantos não a gente tem que tomar? E uma coisa que desanima o crente é não é verdade? O crente tem que ser imune a não. Não é não, é não. Você não pode se abalar com os nãos da vida. Você está entendendo? Porque na vida de qualquer um, seja crente ou não crente, a gente ganha mais não ou mais sim? Mas muito mais não. Não é verdade? Às vezes a Lara vem pedir uma coisa para mim, eu já treino ela. Papai, quero pedir uma coisa para o senhor. Não. Eu digo, não. Não, mas eu quero falar. Bom, pode falar, mas já sabe a resposta. Ela fala, não. Você está entendendo? Pastor, você é mal. Não, estou treinando ela para ouvir, porque a vida vai dar mais não do que sim. Ela pode ter medo do não. Hoje, ela chegou para mim, eu estava estudando a mensagem, no escritório lá em casa, ela chegou para mim e disse, papai, eu sei que o senhor vai dizer não, mas eu posso pedir? Eu falei, pode, mas tu já sabe que tu vai levar não. E ela enrolou e pediu. Eu falei, filha, não. E ela saiu feliz da vida. O não machuca mais ela. Nós não podemos se machucar com o não é verdade? Então temos que levar. Imagina o esforço que esse cara teve que fazer para pegar um cara que estava praticamente desmaiado e colocar no lombo de um cavalo. Pensa, sozinho. Foi fácil? Mas tem que ter disposição. Não basta ter o cavalo. Tem que pegar o cavalo lá, desmaiado, e colocar em cima do cavalo. É ou não é verdade? Né? E C, que é o quarto desse 4 pontos aqui, né? Nós temos o evangelho poderoso, que tem condição de curar e libertar as pessoas. Ele levou para uma hospedaria. O que é essa hospedaria, meu irmão? A hospedaria que representa a igreja. Não é verdade? É uma estrutura organizacional e espiritual, onde a pessoa precisa ser integrada, ser inserida, para poder ter uma vida verdadeira com o Senhor. O ambiente, a igreja é um ambiente onde nós podemos cuidar das pessoas, sim ou não? Como que eu seria seu pastor se não houvesse a igreja? A igreja é um ambiente espiritual. Tem uma estrutura física, tem ou não tem? Tem uma organização espiritual, tem ou não tem? De pessoas que podem te ensinar, que podem orar por você, que podem cuidar de você, que podem te conduzir a um bom caminho. E a quinta expectativa que o Senhor nos mostra ali na parábola do bom samaritano é o nosso compromisso com a pessoa tem que ser até o fim do processo, não é? Lá no Rio Grande do Sul tem um pássaro chamado chupim. Eu nunca prestei atenção se tem aqui, mas ele é um pássaro preto. Ele é um pássaro do tamanho mais ou menos, um pouco do tamanho de João de Barro mais ou menos, só que ele é preto. E o nome é chupim. E o chupim, ele é um pássaro que não faz ninho. Ele coloca o ovo dele, geralmente nos ninhos de tico-tico ou de pardal. E às vezes a gente vai pegar, então quando a gente vai olhar um ninho de tico-tico em pardal, tem lá um filhotão maior do que os outros, pretão. É o chupim, que largou o ovo dele ali. Entendeu? Então, um chupim, uma fêmea de chupim, ela bota em média 3 ovos. Então, ela bota um ovo num ninho, procura outro ninho, coloca um ovo num ninho, entendeu? Coloca
coloca o ovo no outro ninho. Tem crente que ele tem seus frutos espalhados por várias congregações. Você já viu isso? Temos alguém mal para Jesus que está lá não sei aonde, tem uma que está lá não sei aonde, está colocando no ninho dos outros. Não é? Aí é fácil, não é verdade? Né? A Bíblia diz que o Senhor nos chamou para dar frutos, mas é só dar fruto? E que esse fruto não se perca, temos que cuidar dele. Nenhum de nós consegue cuidar de uma vida espiritualmente falando sem a igreja, não é verdade? Sim ou não? A igreja é um ninho para onde nós trazemos as almas que nós ganhamos e ali nós seremos ajudados a cuidar delas. Pastor, eu tenho cuidado de uma alma, mas eu não sei ensinar como o senhor ensina. Ué, traz ela no culto. Aí eu ensino e te ajudo a você cuidar dela. Leve ela no aconselhamento. É ou não é verdade? Sim ou não? Ah, pastor, eu ganhei uma alma, pastor, a pessoa ali está com problema de demônio, de possessão maligna, não é? Não tem experiência, chama o Elvis. O Elvis já ficou a madrugada inteira na igreja precisando de demônio. É? O bonito bateu lá, Fábio. 1h da manhã. Missionário, guardaram o Pierinho. A gente estava em tal lugar e o cara ficou possesso. A gente trouxe aqui para o senhor. Para mim, não. Eu abri a porta da igreja, abri o escritório, tranquei eles dentro. Quando terminar, me chama. E fui dormir. Morava lá em cima, deitei. A Léia perguntou: o que foi? Eu contei para ela. Falou: César, tu é louco? Louco por quê? Tu vai deixar estrancado com o demoniado no escritório, mas que se vire lá, meu irmão. Entendeu? Aquele cara vai ser liberto, ou vai ficar todo mundo possesso. Amanhã, depois das 8, eu liberto todo mundo em nome de Jesus. Mas aprendeu, não é verdade? Como é que eu aprendi a usar demônio? Foi mais ou menos assim. Né? É o balanço do mar que ensina o marinheiro a nadar, não é verdade? Então, sabe, aqui nós temos um ambiente de pessoas que podem te ajudar, sim ou não? Você não está sozinho. Você pode trazer as pessoas para cá e aqui você vai ter ajuda para que você possa suprir a expectativa que o Senhor tem com relação a você em cuidar das pessoas. Amém? Então, a hospedaria representa a igreja, uma estrutura até o fim, né? Desculpa, pulei aqui. Então, nós temos que ter compromisso até o fim. Lucas 10:35, olha o que diz ali. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, que é 2 denários, e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Irmãos, alcançar as pessoas com o evangelho, cuidar delas e conduzir elas num caminho espiritual, tem um preço, tem ou não tem? Nós temos que pagar esse preço. O homem bom, que se moveu por compaixão, ele estava disposto a pagar esse preço. Só que olha aqui para mim, não é só dinheiro. Às vezes, de tudo que você vai gastar, o menor vai ser o dinheiro. Às vezes você vai gastar o dinheiro para ir na casa da pessoa, gasolina, passagem, não é verdade? Mas e o seu tempo? E o seu descanso? E o seu conforto? E o direito de você pegar o tempo que te sobra, que já não é muito, e fazer com ele aquilo que você bem entender. Esse é um preço que poucos estão dispostos a pagar. Hoje as pessoas têm uma indisposição encruada dentro da alma delas. Elas têm uma indisposição de fazer qualquer coisa. Pensa, meu irmão, às vezes as pessoas têm disposição de vir no culto, que de tudo que a gente tem que fazer na nossa vida de fé, qual é mais fácil?
é vir no culto. Não é verdade? Se minha vida fosse culto. O domingo é a cereja do meu bolo, meu irmão. É a cereja do bolo. Se o meu trabalho fosse só esse, eu podia pregar todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Pregar é a parte mais fácil do trabalho. Você visitar uma alma é muito mais difícil que pregar. Se aconselhar ela é muito mais difícil de pregar. Se receber uma pessoa na sua casa para dar atenção para ela é muito mais difícil que pregar. Muito mais difícil. Vai por mim, eu faço todas essas coisas e prego. Se minha vida fosse só pregação. Às vezes eu fico numa tentação de ser pregador itinerante, que é só ir nas igrejas e pregar. Que maravilha. Não precisa se preocupar com as contas da igreja, Fábio. Não precisa aconselhar os irmãos. Problema. Porque quando as pessoas querem, eu quero receber uma revelação de Deus, elas vão um monte de lugar aí. Mas quando o negócio aperta, ela chama quem? O líder, o pastor. Você está me entendendo? Não é verdade? Quando você está em casa, domingo, 11h30 da manhã, o discípulo liga para você, você pensa o quê? Churrasco ou B.O.? B.O., com certeza. Dificilmente é churrasco. Geralmente é B.O. Mas nós temos que pagar esse preço. Amém? O apóstolo Paulo diz: filhinhos, pelos quais novamente tenho dores de parto e continuarei tendo. Agora estou parafraseando. Até que a estatura espiritual de Cristo seja formada em vós. Muitas pessoas não se alistam na seara, porque colher cobra de nós um preço. Esteja disposto a pagar. Amém? E eu tenho certeza, meu irmão, que assim como eu, você não vai se arrepender. Deus vai fazer coisas na sua vida que não tem nada nesse mundo que possa comparar. E de lambuja ainda, ele diz que todas as outras coisas te serão acrescentadas. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Medite nessa palavra. Será que você pode dar uma resposta hoje para o Senhor? Você quer ser um discípulo dele? Ou você quer ser uma multidão? O Senhor tem uma expectativa que primeiro você decida ser discípulo dele, e depois que como discípulo você faça tudo aquilo que ele fez aqui enquanto estava na terra. Porque tudo que ele fez com a finalidade de fazer discípulos. Ele anunciou, ele pregou, ele curou enfermos, ele expulsou demônios, ele ressuscitou mortos, ele foi na casa de muitas pessoas e recebeu muitas pessoas na sua casa. Até o telhado da sua casa estragaram. E ele fez tudo isso para que aqueles que seguiam ele entendessem o que significa fazer discípulo, o trabalho que dá fazer um discípulo. E ele tem expectativa que você decida fazer esse trabalho. Ora, Senhor, nesta noite, enquanto toca essa canção. Oh, aleluia, Espírito Santo. Oh, aleluia, Espírito de Deus.